Possamos estar com o coração aberto, com a mente aberta para receber a palavra que o Senhor tem para nós essa noite, amém? Por gentileza, abram comigo, nós vamos ler Jó, capítulo 1, do 6 ao 12. Depois a gente vai dar um upgrade, Cauã, no capítulo 2, do versículo 1 ao 6, amém? Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele. Ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, da sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. Satã deixou a presença de Yahvé. Capítulo 2, versículo do 1 ao 6. Em outro dia, os anjos, os servidores celestiais, voltaram a se apresentar perante Yahvé, o Senhor. E Satã, o acusador, também estava entre eles para, da mesma maneira, ser ouvida por Yahvé. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? Satanás lhes deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Diante do que declarou Satanás: é porque não tocaste na pele dele. Pele por pele, tudo quanto um ser humano tem, ele dará para a salvação da sua vida. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então Yahvé declarou a Satanás: eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo poupa-lhe a vida. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Jó, um homem honesto, íntegro, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Inclusive, ele é um pai que se preocupava muito com seus filhos. Sempre quando eles, após alguma festa, eles mandavam chamar os seus filhos, em prol da purificação ali, sacrificava sacrifício de holocausto, porque ele pensava assim: vai que meus filhos no seu interior blasfemou contra o Senhor em algum momento. Então, já de antemão, quero deixar aqui para vocês, para quebrar esse tabu, né? Às vezes fala assim, do rico, né? Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro. Pecado é o dinheiro te ter. Pecado é você introduzir o dinheiro no seu coração e ter ele como idolatria, acima de tudo. Porque Jó era um homem rico, portanto ele era um homem temente a Deus. E a gente sabe que você ser um homem íntegro é a integridade, é a intimidade que você tem com o Senhor. Porta fechada, é você e Deus. Então, isso daí ninguém tirou de Jó, sabe? E lá no... O que ele fala aqui para nós? Quando eles fizeram a reunião, os filhos de Deus reuniram perante o Senhor, e ali o acusador foi junto também, né? Porque ele não fica para trás. E Jó, o intrigante é que Jó mesmo, ele cutuca Satanás.
Porque ele descreve o currículo de Jó para Satanás. Conheceste meu servo, meu filho Jó? Ele é um homem íntegro, justo, temente, desvia do mal, isso e aquilo. Ele falou para Satanás. E após ele detalhar esse currículo, o acusador diz, também puderam, né? Colocou uma cerca ao redor da sua casa, uma cerca protetora, onde protege seus bens, suas coisas, seus filhos, suas riquezas. E deste modo o Senhor declarou, porque Satanás falou assim, toque nas coisas dele e verá, de fato, se ele continuará te adorando, se ele não vai blasfemar contra ti. E dessa forma o Senhor declarou a Satã, conceda-te o poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estende a tua mão contra a pessoa dele. E assim Satanás, o que Satanás quis insinuar com tudo isso? Satanás quis insinuar que Deus, ele precisa subornar as pessoas para ele poder ter adoração. Que as pessoas amam a Deus pelo que ele faz e não pelo que ele é. Que as bênçãos, até anotei aqui, eu deixo tudo anotadinho, porque gestante também tem um esquecimento danado. Enfim, que as pessoas se aproximam de Deus pelas bênçãos que Deus dá, e não pelo caráter de Deus. Então, dessa forma, o acusador falou que Jó só adora porque Jó tem. Deixa eu tocar na riqueza, nos bens, nos filhos, para ver se ele vai continuar te adorando. Primeira tese de Satanás aí, que ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. Segunda tese, que ninguém ama mais a Deus do que a família. E terceira tese de Satanás é que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Meus irmãos, Satanás, ele é um ser limitado. E ele é limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite. Se Deus falar para ele, você vai só até aqui, ele não passa dessa linha. Mas por que Deus permite? Por que Deus está permitindo eu passar por uma prova seguida da outra? Nem terminei uma prova, já está vindo a outra. É prova em cima de prova. Irmãos, quando eu até deixo aqui para vocês lerem o livro de Jó. Eu particularmente chorei bastante. Sabe por que ele permite passar por isso? Porque ele te ama muito. Ele te ama tanto, tanto, tanto. Eu coloquei aqui para me falar para vocês. Que mesmo você passando por provações, ele ainda acredita que você ama ele pelo que ele é e não pelo que ele faz por você. Porque o que ele faz por você, o que ele faz por mim, o que ele faz por nós, é um reflexo do que ele é para nós. Isso é um reflexo do que ele é para nós. Agora, meus irmãos, sinto lhe dizer, se o que ele faz para você não está ligado com aquilo que ele é para você, coloca para mim Mateus 7, 27, fazendo um favor, Cal. Meu irmão, obrigada. Se o que ele faz para você não está ligado com o que de fato ele é para você, é como uma casa construída sobre uma areia. Cai a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa e ela desabou. E grande foi a sua ruína. A nossa casa, a nossa vida tem que ser construída na rocha, que é Cristo Jesus. Não é na primeira turbulência, na segunda turbulência, que você vai deixar de adorar a Deus. Porque Ele é. E Ele faz. E é reflexo do que Ele é para a nossa vida. Satanás, ele usa 3 elementos para levar Jó à falência. Está no capítulo 1, versículo do 15, 16 e 17. Sabeus, o fogo e os caldeus. Certo? Jó, ele perdeu tudo, certo?
Perdeu bens, perdeu riqueza, perdeu os filhos. Mas ele não perdeu parcelado em 12 vezes sem juros, meus irmãos. Ele perdeu em um único dia. E às vezes a gente passa por uma prova. Um mês, passa 3 meses, vem outra prova. E mesmo assim a gente reclama. Já não tinha para onde olhar mais, sabe? Aí a gente volta lá, a tese de Satanás. Será que é verdadeira? Será que Jó, ninguém adora mais a Deus do que ao dinheiro? Ninguém adora mais a Deus do que a família? Jó perdeu tudo. Porque cada hora veio um dando a notícia para Jó. Sabeus, fogo, os caldeus. E a resposta está no capítulo 1, versículo 21, Cauã, fazendo um favor. Exclamou em oração: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, ele derruba a primeira e a segunda tese de Satanás. Ele não ama mais o dinheiro do que a Deus. Ele não ama mais a família do que a Deus. Jó, ele descredencia a ação do inferno contra a vida dele. Ele frustra Satanás quando ele fala isso. Sabe? Ele não reconhece obra satânica sobre a sua vida. Imagina, quando a gente está assim, o que eu vejo? Eu estava lendo, refletindo, o Satanás do lado. Como assim? Deus me deu, Deus tomou. Quem tomou foi Deus? Não, foi Satanás. Satanás estava do lado, como um gorila. Assim eu tive, sabe? Eu estudando ali, um gorila de peito estufado, com um cigarro na mão, esperando ela falar assim, sabe? Esperando Jó falar assim: Deus me deu e Satanás tomou, né? Porque Satanás é assim, né? Ele gosta de coisas negativas. Ele só vem para lançar seta, para destruir. Ele é a destruição. Então, na hora que falar Deus me deu, eu que tomei mesmo. Já estava ali esperando. Só que Jó descredenciou. Na hora que Jó fala: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Imagina a cara de taxa de Satanás naquela hora. Na hora que Satanás fala: mas fui eu que tomei. Eu acho que cava um buraco. Ele já viu num buraco, né? Mas acho que ele cavou um buraco só com a cara dele lá. Você sabe por quê? Porque Jó, ele não tem aliança com o demônio. A aliança dele é com o Senhor. Quando ele tem para desabafar, quando ele tem para conversar, quando ele tem para perguntar os porquê dele, ele não vai bater na porta de Satanás, ele não vai lá na mesa da cartomante. Ele fala com o Senhor. E ele não ia deixar esse mérito para Satanás. Tudo que Satanás estava esperando ali para pagar aquele cigarro fumando do lado era: Deus me deu e Satanás tomou. Isso assim, eu lendo, isso daí traz como reflexo para a vida da gente, sabe? Tudo tipo: ai, Satanás. Ele deve estar lá: yes, eu mesmo que fiz. Ó, Satanás puxou isso, olha aqui, estou passando por essa prova. Yes, foi eu, consegui. Aí Deus deu, eu tomei, Deus fez, eu desfiz. Não. Isso a gente aprende muito com o Jó. Eu queria dizer uma coisa para vocês que eu anotei aqui. Não baseia o seu ser pelo que você tem. Porque se você deixar de ter, você passa a não ser quem você é. Não seja vulnerável. Não seja miserável. Não serve a Deus por interesse, porque o que temos é passageiro, mas o que Ele é para nós é eterno. Não fica maravilhado assim que você é o bom servo. Yes, eu sou um bom pregador. Yes, estou com bom louvor, do ministério de louvor, evangelizo bem, qualquer obra eu estou dentro. Você sabe por quê? Porque a capacidade não é nossa. A capacidade vem de Deus. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Se Ele nos deu a capacidade, porque Ele já sabia. Então, porque eu faço, Senhor, que não sei o quê. Para que você vai?
Oi? Oi? É tudo pela capacidade que ele nos dá. Glória a Deus. No capítulo 2, quando acontece de novo a reunião, que Satanás vai lá, o acusador, e apresenta de novo. E Deus fala de novo, descreve Jó. Imagina o Senhor descrevendo nós, fiquei pensando, meu Deus, já pensou? Olha, tá vendo minha serva Edilane? Justa, íntegra, me serve, temente, desvia de todo mal. Nossa, na hora que eu vi isso, eu falei, meu Deus, que o Senhor cresça e eu desapareça cada vez mais. Porque às vezes a gente reclama por tão pouco, e quando a gente vai a fundo de um estudo, a gente vê que a gente é como um grão de areia, sabe? E quanto mais a gente aprende, quanto mais você conhece, Deus, ele é imenso. Até a glória a gente ainda vai estar conhecendo o Senhor. Não importa quantas vezes você leu a Bíblia, não importa nada disso. Importa o quanto você está buscando ao Senhor, sabe? E aí Jó fala para ele, né? E ainda diz, você está vendo? E ele se mantém íntegro. Mesmo você me instigando contra ele sem motivo. Ou seja, Satanás, você é um falso. Você é um mentiroso. Ele provou que me ama mais do que dinheiro, do que a família, do que os filhos. E que ele me ama não pelo que eu dou, e sim pelo que eu sou para ele. Daí Satanás, né, não ia ficar para trás, pele por pele. Toca na pele dele. Toca nos ossos dele. E verá se ele não vai blasfemar contra ti. E o Senhor permitiu, né? Quando o Senhor fala lá no versículo 6, declarou, eis que meu servo Jó está entregue em tuas mãos, contudo poupa-lhe a vida. Satanás saiu dali, tocou-lhe na vida de Jó, feriu da cabeça até a planta dos seus pés, com uma coceira terminável, com bolhas de pus pelo corpo, fedia, ele se coçava com uma telha para tentar aliviar aquilo ali, sabe? E a resposta de Jó para isso, por quê? Mesmo ele passando por tudo isso, irmãos, quem é casado, a gente sempre espera, né? Que você casou, você não é dois, você é um só. Então, a esposa sempre tem que orar, sempre que está ali pelo seu esposo, e assim vice-versa. Mas como se não bastasse, né? Ele tinha uma digníssima esposa, para não dizer outra coisa. E aí ela falou assim para ele, ainda conservaste a sua integridade, homem? Abandona logo esse Deus e morre. Tipo assim, você já é um traste, você não vale mais nada. Ela não parou nem para refletir os filhos, sabe? Que eles tiveram, o tempo que permaneceram, tudo que ele fez pela família. E no momento que ela mais precisava, que ele mais precisava, ela mandou ele morrer logo. Ficar daquele jeito ali para quê? E a resposta de Jó está no capítulo 2, versículo 10. Mulher, tu falas como uma tola. Ali, ele derruba a terceira tese de Satanás. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo? Ele ama mais a Deus do que a si mesmo. E ele derrubou a terceira tese de Satanás. Eu vejo, meus irmãos, que a esposa e os amigos de Jó foram instrumento de provações nesse processo dele. Instrumento de provações, porque Jó já não tinha mais nada. Ele contava com a esposa mandou ele morrer. E aí lá no capítulo 2, no versículo 11, veio os 3 amigos de Jó para prestar solidariedade, meu Deus. Era para ser solidariedade. 3 amigos vieram. Até então estava tudo ruim, né? Mas piorou. Os amigos, quando avistaram ele de longe, nem reconheceram Jó, sabe? Já começaram a chorar, imagina o desespero. Jó, né, daquele estado.
rasgaram seu manto, colocaram terra na cabeça, ficaram com Jó 7 dias e 7 noites. Eles não falaram nada. Penso eu, Andréia. Eles deveriam pelo menos ter orado ali, né? Para eles pedir um discernimento para o Senhor. Se eles não orou para pedir discernimento para o Senhor, que eles ficassem quietos, né? Pelo menos. Porque quando você não tem uma palavra para edificar, para consolar na vida do outro, melhor que você fique quieto. Porque Jó ainda tinha os amigos, né? Ele pensou que tinha. Era amigo de Jó? Era um amigo de Jó. Portanto, eles não estavam em espírito. Portanto, eles não tinham pedido orientação para Deus de como ia conduzir aquilo ali. E depois que eles ficaram 7 dias e 7 noites, eles acabaram abrindo a boca para falar coisa que não era para falar. Sabe? Eles acharam que eles eram o sabichão da goiaba. O grande sabe tudo, os grandes sabem tudo. Jó, você está passando por isso porque você pecou, hein? E foi sério, foi grave, muito grave. As coisas que você tem aí, esses bens que você perdeu, foi que você rouba os órfãos e as viúvas. Chegaram de falar para Jó que Jó matou os filhos, que Deus levou os filhos de Jó porque Jó era louco. Vocês acreditam nisso? Deus matou o filho de seu filho porque você é louco. E ali, eles foram passando o Jó num rolo compressor, cheio de veneno, cheio de seta. Que igual eu falei para vocês, se já estava ruim, piorou. Porque aí Jó começou a ficar com aquele negócio na cabeça. A palavra não veio para edificar. Amigos, tem palavras para exortar? Amigos não precisa ser muito, amigos confidentes. Mas o amigo vai vir com palavra de consolo. Vai vir com palavra de exortação. Mas não vai vir com palavra de destruição. Jó estava no buraco. O que os 3 amigos fez? Acabou de empurrar. Para dentro do buraco. E aí, depois disso, veio os questionamentos de Jó para Deus. Ele foi questionar para Deus. Por quê? Por que eu não morri quando eu estava no ventre da minha mãe? Por que não secou o peito da minha mãe? Não tinha leite, ia morrer de fome? Por que eu nasci? Por que meus filhos morreram? Ele levantou 16 porquê para o céu. E mais 34 queixas para Deus. Devido a tudo isso que aconteceu. E vocês sabem qual foi a resposta de Deus para Jó? O total silêncio. O total silêncio. O silêncio de Deus grita mais alto no nosso ouvido do que qualquer circunstância ao derredor. Porque foi difícil para Jó, né? Ele já estava sofrendo, ainda sofrendo sem explicação. Porque lá fala no capítulo 1, né? Castigá-lo, o Senhor falou para Satanás. E me fez castigá-lo sem motivo. Não tinha motivo. Mas como eu disse para vocês, as provações a gente passa porque o Senhor nos ama muito. E Ele quer que Satanás veja que a gente ama a Deus, adora a Deus pelo que Ele é. E não por aquilo que Ele faz. Jó, ele foi atingido nas 5 áreas da sua vida. Fala comigo. Financeira, saúde, casamento, filhos e amizade. Quantas são as vezes, né? Nosso financeiro desestrutura a gente não consegue pagar uma conta de energia, não consegue pagar alguma coisa. Já é motivo para a gente deixar de adorar a Deus, estou desmotivado. Saúde, estamos vivendo uns tempos, né, de tanta enfermidade, tantas coisas, né, acontecendo. E ali a gente perde as nossas pernas para... Casamento, ele precisava de um apoio da esposa. A esposa mandou ele morrer logo. Para não dar trabalho. Gente, Jó sepultou 10 filhos no único dia. Ele não sepultou um filho. Pela lei natural, pela vida natural, não é natural enterrar filhos, e sem filhos enterrar pais. Então, assim, a gente não consegue mensurar a dor que Jó sentiu naquele dia, sabe?
E aí a gente para refletir, né? Na hora que fala filhos, vai na alma, né? Mas ele enterrou 10 filhos num dia só. E amizade. Amizades. A gente geralmente quando está no fundo, quando a gente está mal, a gente sempre precisa de uma palavra de conforto. Todos nós precisamos, sem exceção de ninguém. E os amigos de Jó, em vez de ficar quieto, já que não tinha o que falar, acabou de empurrar ele para o buraco. Jó estava no fundo do poço. Jó não tinha mais o que perder. Mas quando a pessoa está no fundo do poço, ela só tem um lugar para olhar. E esse lugar é o alto. E esse lugar é para cima. E esse lugar é Deus. E é de lá que vem o nosso socorro. Coloca para mim Jó, capítulo 19, versículo 25. Quando Jó olhou para cima. Contudo, eu sei que meu Redentor vive. E que no fim se levantará para me defender e vindicar. Ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Ele se posicionou como filho. E ele viu que o Senhor vive. E ele está disposto a entregar tudo para o Senhor. Logo após Jó se posicionar, o Senhor rompe o silêncio. Só que ele não responde os 16 porquê, nem as 34 queixas de Jó. Ele faz 70 perguntas para Jó. Só 70 perguntas para Jó. Onde você estava mesmo, Jó? Onde eu lançava os fundamentos na terra? Onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde você estava quando eu cercava a água do mar para não atingir a terra, não invadir a terra? Onde fica mesmo o reservatório do vento, Jó? E o Senhor foi fazendo as perguntas e Jó foi se encolhendo. E Jó foi se encolhendo. E Jó foi se encolhendo. E Jó foi descendo ao pó. Porque quanto mais a gente desce o pó, mais o Senhor cresce em nós. Quanto mais você desce, mais Ele cresce. E a intenção é que a gente diminua e Ele cresça cada vez mais. Bendito seja o nome do Senhor. E com todas essas perguntas que o Senhor fez, Jó foi descobrindo 5 verdades que veio de encontro, que mudou totalmente a história dele, vai mudar a nossa também. 5 verdades que impactou o coração e a vida de Jó. E eu creio que vai impactar a nossa vida também. Coloca para mim capítulo 42, versículo 2. Primeira verdade. Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Isso é a onipotência de Deus. Ele tudo pode fazer porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do casamento perdido. Ah, meu casamento foi trincado igual um cristal. Não tem como, para Deus tem. E o que Ele faz é perfeito. O que Ele faz é melhor do que antes. Basta você confiar, acreditar e confiar e entregar sua vida para Ele. Não age com a força do seu braço. Não toma decisão precipitada. Deixa o Senhor falar no seu coração. Porque Ele é o Deus onipotente. A segunda verdade é: nenhuma das tuas ideias não pode voltar. Nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Quantas vezes a gente canta aqui, a gente louva aqui, que nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é sua, a nossa vida em tuas mãos está. Não, gente, vocês lembram de Jonas? Lembra de Jonas quando eu preguei de Jonas? Os planos do Senhor vão se cumprir na nossa vida. Você querendo ou não vai se cumprir. Ou você vai vir para o Senhor, vai entregar para o Senhor de boa vontade, ou você vai vir vomitado igual Jonas. Mas que vai cumprir? Vai.
Terceira verdade está no versículo 3, Cauã, capítulo 42, 3. De fato falei do que eu não entendia. A limitação do conhecimento. Augusto Cury, alguém já ouviu falar de Augusto Cury? Augusto Cury tentou estudar a mente de Cristo. O que ele estudou? Que lindo, ele tentou. Mas isso levou ele a uma conversão. E ele converteu, porque a mente de Cristo não é para ser estudado. Ninguém tem o conhecimento de saber o que está ali. Então, é perfeito. E a quarta verdade está no versículo 5. Versículo 5. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplaram. Como assim? Como assim? Lá atrás Deus falou de Jó, que é um homem íntegro. Agora Jó fala que só tinha ouvido falar de Deus. Agora os meus olhos te contemplam. Que humildade é essa de Jó? De reconhecer que ele de fato não conhecia Deus. Que de fato era necessário tudo que ele passou para ele se aproximar mais de Deus. Uma pergunta para nós essa noite. Você conhece a Deus ou você só ouviu falar dele? A gente nunca vai conhecer ele na sua totalidade. Mas você já procurou ter uma intimidade com Deus de fato? Para ouvir o que ele tem para falar para você, para toda e qualquer tomada de decisão, você faz tudo pela força do seu braço. E Jó, mesmo sendo íntegro, justo, ele reconhece isso. E ele nos deixa como exemplo isso para a nossa vida. Glória a Deus e aleluia. Coloca para mim João 17:3, fazendo um favor. João 17:3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nunca será cessado o conhecer de Deus. Até a eternidade, até na glória nós estaremos conhecendo Deus. Ele é inesgotável, inabalado e onipotente. Aleluia. Coloca versículo 6 para mim, Cauã. Mas no 42, fazendo um favor, tá? 42:6. É a quinta verdade. Por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Vindo de Jó, né, um homem íntegro, essa frase nos deixa de aprendizado. Que a pessoa que mais chora, a pessoa que mais lamenta seu pecado, não é a que mais peca. São as pessoas que mais choram e que mais lamentam o seu pecado, as que estão mais perto de Deus. Porque as que vivem longe de Deus não têm nem consciência de pecado. Como que ela vai chorar e se arrepender? As mesmas, finalizando, meus irmãos, as mesmas 5 áreas que atingiu a vida de Jó, que Satanás destruiu, o Senhor restituiu em dobro. Primeira área foi a saúde, ele passou a ter 140 anos a mais. Seus bens, tudo em dobro, o Senhor foi dando para ele. Os amigos, sabe o que o Senhor falou? Falou para os amigos, sabe, Jó, que vocês falaram tão mal para ele, um monte de coisa. Vai lá, ele vai orar pela vida de vocês. Sabe o que é isso? É Deus honrando. Casamento. Se fosse como hoje, o que Jó faria com a esposa dele, meu Deus? Olha, foi bom enquanto durou, né? Parte dessa vida e deixa eu, mas não, como eu disse. O Senhor, Ele restaura, Ele cura, e Ele curou o coração da esposa de Jó. O Senhor curou o coração de Jó também, porque para você perdoar, você precisa ser curado. Então o Senhor curou e tratou nele. Amém? E os filhos? Uai, mas quantos filhos que Jó teve depois disso? Foram 10 ou 20? Ele já tinha 10. Quando Deus deu para ele em dobro, ele teve mais 20 ou mais 10? 10.
Mas como assim? Jó não tinha que restituir em dobro? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está. E Jó sabia onde estavam os outros 10 filhos dele. Os outros 10 filhos dele estavam com Deus. Ele nunca perdeu. Então ele tinha 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Esse é o nosso Deus. É o Deus que cura, é o Deus que retribui em dobro a sua vida. Basta você amar Ele, de fato, como Ele é. E você viverá e saberá o quanto Ele é capaz de fazer na sua vida. Amém, meus irmãos. Glória a Deus pela palavra, amém. Vamos orar, meus irmãos, ficar de pé. Oh, Senhor Jesus. Glória te damos, Senhor Jesus. Feche os seus olhos, encurva a sua cabeça e agradece a Deus. Agradece a Deus porque a sua vontade é maravilhosa na nossa vida e os seus planos não podem ser frustrados. Obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui essa noite, por nos ter trazido, nos conduzido. Obrigado porque até aqui o Senhor...